Muito bem, meus amigos, vamos falar agora a respeito de cumprimento de sentença. Cumprimento de sentença é um tema que tem vários aspectos que eu quero abordar aqui com vocês, tá? E eu vou começar aqui falando, dentro do cumprimento de sentença, a respeito da competência. A competência para a realização do cumprimento de sentença, não é? A quem compete realizar o cumprimento de sentença. Essa matéria está prevista basicamente no artigo 516 do CPC, tá? E o 516 estabelece o quê? Que o cumprimento de sentença deverá ser realizado, primeiro, perante os tribunais, mas os tribunais nas suas causas de competência originária, ou seja, o cumprimento de sentença se dá no tribunal quando a causa é da competência originária do tribunal. É uma ação que já foi proposta direto no tribunal, né? Uma ação rescisória, por exemplo, que é proposta direto no tribunal. Aí o cumprimento de sentença se dá no tribunal. Se a causa chegou ao tribunal por competência derivada, ou seja, pela interposição de recurso, aí você não tem o cumprimento de sentença no tribunal, tá? Bom, o inciso 2 diz: o juízo que decidiu a causa em primeiro grau de jurisdição. O juízo que decidiu a causa em primeiro grau de jurisdição, né? Então, quando a causa chega ao tribunal por competência derivada, o cumprimento não vai ser requerido lá no tribunal, vai ser requerido no juízo da causa, o juízo que decidiu a causa em primeiro grau. Então, se eu promovi uma ação de reparação de danos, ela caiu na terceira vara cível, dali houve recurso para o TJ, dali houve recurso especial para o STJ, transitou em julgado, o cumprimento se dará na terceira vara cível, né? Então, perante o juízo que decidiu a causa em primeiro grau, tá? E aí o inciso 3, ele diz assim, ó: o juízo cível competente, quando se tratar de sentença penal condenatória, sentença arbitral, sentença estrangeira, isso aqui, essa parte final, ó, acórdão proferido pelo Tribunal Marítimo, esqueça isso. Esqueça isso. Isso aqui é porque havia um título executivo judicial a respeito disso. Esse título desapareceu na versão final do código, não prevaleceu, mas ficou aí isso aqui no 516. Então esqueça essa parte final, ou seja, estamos falando aqui do juízo cível competente quando se tratar de sentença penal condenatória, sentença estrangeira ou sentença arbitral. Sentença arbitral, né? Bom, aqui o que acontece com relação a isso? A gente precisa ver que nesses casos não houve uma fase anterior de conhecimento perante o juízo cível, né? Então, uma sentença penal condenatória foi no juízo criminal, né? Então, é um título executivo judicial? É. Eu posso executar no juízo cível? Sim, mas não teve uma fase anterior de conhecimento no juízo cível, né? E eu não posso executar no juízo criminal. Outro caso, sentença estrangeira. Sentença estrangeira, ela foi proferida no exterior, foi homologada pelo STJ, mas eu não tive uma fase anterior de conhecimento no juízo cível, né? Sentença arbitral. Sentença arbitral, o árbitro ele pode proferir a sentença, mas não pode executar, não pode fazer o cumprimento da sentença. Então não houve uma fase anterior de conhecimento no juízo cível. Por isso que se fala aqui o juízo cível competente para esses três casos, né? E quando a gente fala aqui o juízo cível competente, basicamente a gente vai aplicar aqui as regras de definição da competência, especialmente aquelas regras que estão lá nos artigos 46 ao 53 do CPC. Então nós vamos aplicar aqui as regras do 46 ao 53 do CPC, tá? Agora eu vou fazer aqui duas observações a respeito disso, que eu considero que são observações importantes aqui a respeito disso, né? A primeira observação que eu quero fazer a respeito disso é que quando se tratar aqui de uma sentença estrangeira, ela é homologada pelo STJ, mas a execução dela se dará na Justiça Federal, perante o juiz federal de primeira instância. Então, sentença estrangeira se executa na Justiça Federal por força do artigo 109 da Constituição Federal, tá? Outra coisa importante, outra observação importante, sentença penal condenatória. Sentença penal condenatória, você vai aplicar aqui o artigo 53 do CPC,
e você vai ver que lá está escrito o quê? Que em se tratando de sentença penal condenatória, né, ou seja, quando se trata aqui de algo que decorre de um delito, né, uma reparação que decorre de um delito, então você vai aplicar aqui a regra que vai ser o domicílio do exequente ou local do fato. Domicílio do exequente ou local do fato, tá? Domicílio do exequente ou local do fato. Lembre disso no caso de sentença penal condenatória, você vai aplicar isso, domicílio do exequente ou local do fato, tá? Outra coisa que é importante aqui está no parágrafo único. O parágrafo único desse dispositivo, o parágrafo único do 516, ele diz assim, ó, que nas hipóteses dos incisos 2 e 3, o exequente poderá optar pelo juízo do atual domicílio do executado, pelo juízo do local onde se encontrem os bens sujeitos à execução, ou pelo local onde deva ser executada a obrigação de fazer ou não fazer, caso em que será a remessa dos autos do processo será solicitada ao juízo de origem. Então, veja, imagine que o caso não seja de competência originária de tribunal. Se não for de competência originária de tribunal, é possível ao exequente requerer ao juízo de origem que remeta os autos ao foro que tenha bens penhoráveis, ao foro do atual domicílio do executado, ou então ao foro onde deva ser realizada a obrigação de fazer ou de não fazer. Porque imagine vocês o seguinte, imagine que a ação seja proposta perante uma ação de reparação de danos. Foi proposta na terceira vara cível da comarca de Natal. Tudo bem e tal, recurso, transitou em julgado, agora vem o cumprimento de sentença. Só que na hora de cumprir, se percebe que há bens penhoráveis, não em Natal, mas em Recife. Então, em Recife que tem bens penhoráveis. Então, para não ficar enviando carta precatória e tal, pode-se requerer o quê? Que os autos sejam remetidos a Recife para que o cumprimento se dê em Recife. Mesma coisa, mudou o domicílio do executado, era Natal, mas ele se mudou para Recife, né? Então, durante a tramitação lá da ação de reparação de danos, era Natal. Só que aí ele se mudou para Recife, tal, quando chega agora a execução, é mais fácil executar em Recife, né? Ou uma obrigação de fazer, que tem que ser cumprida em outro lugar, né? Em Recife, não em Natal. Então, em situações assim, pode-se requerer a remessa dos autos para lá, tá? Agora, uma pergunta que é interessante aqui é a seguinte. Qual é a pergunta? O requerimento de remessa dos autos pode ocorrer após a instauração do cumprimento de sentença no juízo que decidiu a causa em primeiro grau, por exemplo, né? Será que é possível, ou no juízo competente, no caso de sentença penal condenatória, sentença estrangeira ou sentença arbitral, imagine que o cumprimento de sentença já começou. Aí tentou-se fazer a penhora. E aí se viu que não tem bens penhoráveis. Aí agora você quer a remessa dos autos. É possível isso? Ou teria que requerer já de início, né? Não pode ser depois que iniciou o cumprimento esse requerimento. Eu tenho para mim que é possível sim se requerer mesmo depois de iniciado o cumprimento de sentença, tá? Aliás, há autores que também entendem dessa forma. E, por exemplo, nós temos aqui essa decisão da terceira turma do STJ dizendo isso, dizendo exatamente isso, que mesmo depois de iniciado o cumprimento de sentença, é possível requerer esse envio dos autos, tá? Então, se já iniciado, não há problema, não há justificativo para se admitir entraves ao processamento no foro de opção do exequente, mesmo que já tenha se iniciado, foi o que decidiu aqui a terceira turma do STJ, tá? Então, me parece a posição mais razoável aqui a respeito desse assunto, tá? Bom, deixa eu mostrar agora algumas questões aqui para vocês. Questão sobre isso aqui, né? Uma questão aqui que caiu sobre isso era assim, ó, acerca da liquidação de sentença e execução, assinale a opção correta. Aí a correta era a letra C, que dizia assim: o cumprimento de sentença será feito junto aos tribunais no caso de sua competência originária, sendo essa funcional e absoluta. Muito interessante isso, tá? Quando você requer o cumprimento de sentença no tribunal, em causas de competência originária do tribunal, essa competência é tida como uma competência absoluta. Absoluta. Tanto que você não pode requerer, por exemplo,
que se remeta aos autos, por exemplo, né, para o foro que tem agora bens penhoráveis, ou que seja o atual domicílio do executado, né, ou que seja o local da obrigação de fazer ou não fazer. Você não pode requerer isso nesse caso. Então, nessa hipótese específica, você não pode requerer essa remessa. Então, ela é funcional e absoluta. Funcional e absoluta essa competência, tá? Então, lembre-se disso aí. Aliás, um dado interessante sobre esse caso também. A Constituição autoriza o seguinte: quando esse cumprimento for requerido no Supremo Tribunal Federal, quando você requerer o cumprimento de sentença no STF, a Constituição autoriza o STF a delegar a prática de atos executivos ao juízo da comarca. Então, ele pode delegar a prática de atos executivos ao juízo da comarca quando se tratar de cumprimento requerido no STF. A Constituição autoriza isso, tá? É um aspecto também interessante aí com relação a essa competência quando é do Supremo, né? Agora vamos falar aqui do chamado cumprimento provisório de sentença, tá? Chamado cumprimento provisório. Cumprimento provisório, né? Quando a gente fala aqui de cumprimento provisório, cumprimento ou execução provisória, né? Você pode falar tanto cumprimento provisório como execução provisória, porque lembre que cumprimento de sentença é execução. É uma execução de título judicial, mas é uma execução, né? Eu sempre brinco dizendo o seguinte: se não fosse execução, a gente chamaria como as partes? Cumprimentando e cumprimentado? Claro que não, né? São o exequente e o executado, né? Então, cumprimento provisório ou execução provisória. Quando a gente fala disso, a primeira coisa importante é diferenciar a execução definitiva da provisória. Quando é que se dá uma execução definitiva e quando é que se dá uma execução provisória, né? Então, isso aqui se dá da seguinte maneira, tá? Ó, a execução será definitiva quando se tratar de título executivo extrajudicial, cheque, nota promissória, duplicata e assim por diante, ou quando se tratar de decisão judicial transitada em julgado. Decisão judicial transitada em julgado. Então, quando for título extrajudicial ou decisão judicial transitada em julgado, a gente chama de execução definitiva, né? E a execução, ela é provisória quando a gente tem o quê? Uma decisão judicial sujeita a recurso, recebido sem efeito suspensivo. Recurso que não possui efeito suspensivo, né? Então, se eu tenho uma decisão sujeita a um recurso sem efeito suspensivo, então, nesse caso, a execução, o cumprimento, será provisório, tá? Então, basicamente, é aí que se dá o cumprimento provisório, né? Mas eu queria mostrar uma coisa para vocês, que é esse enunciado aqui, ó, o enunciado 218 do FPPC. Ele diz assim: a inexistência de efeito suspensivo dos embargos de declaração não autoriza o cumprimento provisório da sentença nos casos em que a apelação tenha o efeito suspensivo. É bastante razoável esse enunciado aqui e correto, realmente correto pelo seguinte. Deixa eu explicar isso a vocês. Os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo. Eles têm o chamado efeito interruptivo. Eles interrompem o prazo para interposição de recursos. Mas eles não têm o efeito suspensivo legal. Eles não suspendem a eficácia da decisão, a produção de efeitos da decisão, né? Então, eles não vão impedir um cumprimento provisório, uma execução provisória, tá? Mas muitas vezes o que acontece? Você tem uma sentença, dessa sentença cabe embargos, e aí os embargos não têm o efeito suspensivo, mas cabe apelação, e aí a apelação tem o efeito suspensivo. Então, esse efeito suspensivo da apelação é que vai impedir o cumprimento provisório. Ele é que vai impedir, não é o efeito suspensivo dos embargos. Os embargos não têm um efeito suspensivo. Pode-se até obter um efeito suspensivo judicial,
mas eles não têm um efeito suspensivo legal, tá? Agora, no caso específico do cumprimento provisório, você não vai ter cumprimento provisório quando se trata de sentença, porque a apelação vai ter o efeito suspensivo. Então, se ela tiver, ainda que os embargos não tenham, não vai ter cumprimento provisório. É isso que esse enunciado do FPPC está aqui dizendo, tá? Vou fazer uma pergunta agora a vocês. A pergunta é a seguinte, ó. A gente sabe que a execução de título extrajudicial é definitiva. Mas olha isso aqui. Proposta uma execução de título extrajudicial, concedido efeito suspensivo, execução definitiva de título extrajudicial. Aí, concedido efeito suspensivo aos embargos à execução. Então, imagine que o executado embargou e o juiz deu efeito suspensivo nesses embargos, tá? Julgados esses embargos improcedentes e interposta a apelação, essa apelação não tem efeito suspensivo. A execução volta a correr de forma provisória ou definitiva? Por que a pergunta? Porque, veja, nesse caso, ela é definitiva porque é título extrajudicial, ou ela é provisória porque você tem aqui uma apelação contra a decisão dos embargos que não tem efeito suspensivo. Então, você tem uma decisão que está sujeita a um recurso sem efeito suspensivo, tá? Então, volta a correr de modo definitivo ou provisório. Vejam bem, prevalecia o entendimento na vigência do Código passado de que voltaria a correr de forma definitiva, tendo inclusive o STJ editado uma súmula a esse respeito. Teve uma reforma do Código e essa reforma disse o quê? Volta a correr de forma provisória. Volta a correr de forma provisória. Só que aí, com a entrada em vigor do CPC 2015, esse artigo que dizia que voltava a correr de forma provisória desapareceu. De maneira que foi restaurada essa súmula. A súmula é essa daqui, ó, súmula 317 do STJ. E essa súmula restaurada, então, é a que prevalece hoje. Volta a correr de modo definitivo, tá? Porque é uma execução de título extrajudicial. Como é uma execução de título extrajudicial, volta a correr de forma definitiva, tá? Então, súmula 317 do STJ, tá? Ah, professor, mas e se amanhã, por um acaso, acontecer de ser reformada a decisão tal? Indeniza, tá? Mas volta a correr de forma definitiva. Agora, um aspecto que é fundamental aqui quando a gente fala de cumprimento provisório, né? O cumprimento provisório importa em quê? Dizer que é um cumprimento provisório significa o quê? Significa dizer que serão aplicadas as normas do cumprimento provisório. E essas normas do cumprimento provisório estão no artigo 520 do CPC. Então, elas estão no 520. O 520 diz o quê? Que o regime do cumprimento provisório ele se dá pelas seguintes normas. Ó. Primeiro, inciso 1, corre por iniciativa e responsabilidade do exequente, que se obriga, se a sentença for reformada, a reparar os danos que o executado haja sofrido. Esse inciso 1, ele prevê a chamada teoria do risco-proveito. Teoria do risco-proveito. Você não é obrigado a requerer o cumprimento provisório. Se você requerer o cumprimento provisório, né, e se amanhã a sentença for reformada, você vai ter que ressarcir os prejuízos da parte contrária, tá? Lembrando que essa responsabilidade aqui é objetiva. Ela é uma responsabilidade que independe de culpa. Ela é objetiva, tá? Então, é uma responsabilidade objetiva aqui. Claro que você vai ter que demonstrar o nexo de causalidade, né, a ação-omissão, o nexo de causalidade, o dano, mas é uma responsabilidade objetiva, ela independe de culpa, tá? Muito bem. O inciso 2. Fica sem efeito sobrevindo decisão que modifique ou anule a sentença objeto da execução, restituindo-se as partes ao estado anterior e liquidando-se eventuais prejuízos nos mesmos autos. Olha que interessante aqui. O Código diz que se a decisão for modificada ou anulada, restitui-se as partes ao... Note que ele não diz as coisas.
restitui-se às partes. Sabe por quê? Porque no cumprimento provisório, você pode ter alienação de propriedade, você pode ter, no cumprimento provisório, ele vai adiante, ele não para. Ele não vai parar porque é um cumprimento. Não para na penhora, por exemplo. Né? Ele vai adiante. Ah, e se por um acaso for reformado ou anulada aquela decisão, indeniza. Indeniza, repara os danos, indeniza. Né? Tanto que você vai ver que tem um parágrafo aqui, ó, um parágrafo que é o parágrafo 4º, que diz assim, ó, a restituição ao estado anterior a que se refere o inciso 2 não implica o desfazimento da transferência de posse ou alienação de propriedade. Veja, se já foi feito, continua como está. Não vai desfazer a alienação de propriedade, não vai, né? Então fica como está. Agora, vai reparar os prejuízos causados, tá? Porque restitui-se as partes ao estado anterior e não as coisas ao estado anterior, tá? O inciso 3 diz que se a sentença for reformada ou anulada apenas em parte, somente quanto a isso ficará sem efeito a execução, ou seja, se houver uma reforma ou anulação de um capítulo apenas, né, da decisão, somente com relação àquele capítulo ficará sem efeito aqui a execução, tá? Então, é isso que diz o inciso 3. O 4. O 4, ele estabelece quando é que se exige caução. Caução para o cumprimento provisório. Observe que a caução não é uma condição sine qua non para o cumprimento provisório. Eu posso ter cumprimento provisório sem caução. Sem caução. A caução ela deve ser exigida nessas hipóteses do inciso 4. Quando for levantar dinheiro, quando for praticar um ato que importa em transferência de posse ou alienação de propriedade, ou quando puder resultar grave dano ao executado. Então, a caução ela deve ser exigida nesses casos. Tem juízes que acreditam que todo cumprimento provisório tem que ter caução, não é bem isso. O que o Código diz é que a caução deve ser exigida nesses casos aqui, nessas hipóteses aqui. Né? Então, é aqui que o Código exige. E a dispensa, quando é que se dá a dispensa da caução? A dispensa da caução se dá nos casos do 521 do CPC. O 521 é que fala quando será dispensada a caução. Então, o 521 ele vai dizer o quê? Crédito de natureza alimentar, independentemente da origem, se são alimentos que decorrem lá do direito de família ou não, né? Situação de necessidade, quando pendeu o agravo do 1042, que é o agravo em recurso especial ou em recurso extraordinário, quando a sentença a ser provisoriamente cumprida estiver em consonância com súmula do STF ou do STJ, ou em conformidade com acórdão proferido em julgamento de recursos repetitivos, de casos repetitivos, ou seja, decisão de IRDR, decisão de recursos repetitivos, né? Precedente judicial vinculante, tá? Então, a caução é dispensada em qualquer um desses casos. Não precisa ser todos ao mesmo tempo. Qualquer um deles vai ter a dispensa da caução, sendo que o juiz pode ainda manter a caução se essa dispensa puder resultar em grave dano de difícil ou incerta reparação, tá? Então, a caução pode ser mantida em qualquer uma dessas situações. Um aspecto que é interessante, ó, segundo o enunciado 136 da Jornada de Direito Processual Civil do CJF, essa caução também poderá ser dispensada se a sentença estiver em consonância com tese firmada em IAC, Incidente de Assunção de Competência. Por que isso? Porque julgamento de casos repetitivos significa dizer o quê? Decisão de IRDR ou de recursos repetitivos, né? E o IAC é o Incidente de Assunção de Competência. Todos eles são precedentes judiciais vinculantes, são técnicas de formação de precedentes judiciais vinculantes. Então, o que está se querendo dizer aqui é o seguinte: se a sentença está de acordo com um precedente judicial vinculante, pode-se dispensar a caução. Né? É quase como se dissesse assim, amigão, né? Você vai perder, né? Você vai perder. Né? Então, você vai perder esse recurso. Então, por isso, dispensa a caução aqui no cumprimento, tá? Outra coisa interessante é que no caso de julgamento antecipado parcial de mérito, que está no artigo 356 do CPC, né? Por exemplo, imagine que o autor formulou dois pedidos, pedido A e pedido B.
O réu contestou o A, não contestou o B. O B é um pedido incontroverso. Então, o juiz ele já vai poder fazer o quê? Julgar o pedido B de maneira antecipada. É o julgamento antecipado parcial de mérito, né? Nesse caso, do julgamento antecipado parcial de mérito, se essa decisão não for líquida, já pode requerer a liquidação. E se ela for líquida, já pode requerer o cumprimento. E esse cumprimento pode ser definitivo ou provisório. Se não houver recurso, definitivo. Se houver recurso, provisório, né? Então, o juiz foi lá e julgou de maneira antecipada, parcialmente o mérito, fatiou o julgamento do mérito. Julgou um pedaço do mérito agora para julgar o outro pedaço do mérito depois, né? Aí, nesse julgamento antecipado aqui, eu tenho uma decisão ilíquida. Já posso requerer a liquidação. Não, não é ilíquida, é líquida. Já tem o valor, já tem tudo. Beleza. Posso requerer o cumprimento. Será definitivo se não houver recurso. Se a parte não agravar disso, é definitivo. E será provisório, né, se houver interposição de recurso, interposição de agravo de instrumento, tá? Só que aí o código diz uma coisa muito interessante. Ele diz que, no caso do cumprimento, mesmo que seja provisório, é independentemente de caução. Independentemente de caução. Então, esse cumprimento independe de caução, tá? Me parece que aqui a melhor interpretação é que independe de caução em qualquer situação. Qualquer situação. Só que a Infam, que é a Escola Nacional da Magistratura, tem um enunciado 49 dizendo o seguinte, que no julgamento antecipado parcial de mérito, o cumprimento provisório da decisão inicia-se independentemente de caução. No entanto, aplica-se o 520, inciso 4. Ou seja, se for levantar dinheiro, se for alienar propriedade e assim por diante, aí tem que exigir a caução. Ora, se fosse para aplicar o 520, inciso 4, não precisava da regra específica. Não precisava da regra específica do 356, parágrafo 2º. Não faz nenhum sentido esse enunciado 49 da Infam. É claro que o 356, parágrafo 2º, está dispensando a caução para qualquer situação, até para levantamento de dinheiro, para alienação de propriedade, etc, né? Mas, enfim, há esse entendimento aí da Infam que está dispensando a caução somente para iniciar o cumprimento. Agora, se for levantar dinheiro, se for alienar a propriedade, etc., aí pode-se exigir a caução, tá? Alguns aspectos ainda importantes é que no cumprimento provisório vai se aplicar aqui a impugnação ao cumprimento de sentença. Então, a impugnação ao cumprimento de sentença vai se aplicar ao cumprimento provisório, tá? Então, você pode ter impugnação aqui. E outra coisa importante, a gente vai estudar aqui depois, né, saber que o 523, ele prevê uma multa de 10% e honorários de 10%, caso você não tenha o cumprimento voluntário. Havia muita dúvida se isso se aplicava ao cumprimento provisório. O STJ, inclusive, dizia que não se aplicava. Só que hoje o Código diz expressamente que se aplica, que essa multa ela vai ser aplicada aqui a multa e os honorários se aplicam aqui também no cumprimento provisório. Inclusive, o parágrafo 3º diz o seguinte, que se você não quer pagar isso, então deposite isso aí. Deposite, que não quer dizer que você está renunciando ao direito de recorrer. Se você depositar, não quer dizer que você está abrindo mão do direito de recorrer, tá? É o que diz o parágrafo 3º aqui. Porque tinha gente que dizia assim, não, isso não se aplica ao cumprimento provisório, porque se a pessoa depositar, ora, ela aceitou a decisão, está abrindo mão do recurso. E aí o parágrafo diz, não está abrindo mão do recurso coisa nenhuma. Você não quer ser multado, não quer ter essa condenação de 10% de multa e honorários, vá lá e deposite no caso do cumprimento provisório, tá? Então, é isso que vai se aplicar aqui, tá? Ó, então, aí estão vários aspectos. Um aspecto só último aqui. A caução, ela pode ser dispensada por negócio jurídico processual? Enunciado 262 do FPPC, dizendo que sim, que pode, claro, aplica-se o artigo 190 do CPC, né? Então, pode ser dispensado também, tá? E, só para finalizar aqui, você tem o 522 aqui, dizendo como é que se dá o cumprimento provisório, como é que você requer, se tem que ser nos mesmos autos e assim por diante.
Então, isso aqui está no 522 do CPC, é ele quem vai estabelecer isso. É isso, meus amigos. Abraços. Muito bem, meus amigos, falando aqui a respeito de cumprimento de sentença, vamos tratar aqui dos títulos executivos judiciais, né? Eu vou falar aqui, mostrar a vocês onde eles estão no código e vou falar sobre alguns aspectos específicos aqui quanto a eles, tá? Bom, os títulos executivos judiciais estão no CPC no artigo 515. Então, 515 é que prevê esses títulos executivos judiciais, né? Então, ele prevê várias situações aqui, inclusive a sentença penal condenatória, né, a sentença arbitral, por exemplo, né, a sentença estrangeira homologada pelo STJ e assim por diante. São várias as situações de títulos executivos judiciais, tá? Agora, deixa eu fazer aqui uma pergunta a vocês. Uma sentença declaratória ou constitutiva pode ser um título executivo judicial? Ela pode ser considerada um título executivo judicial? Será que é possível isso? Não é? Bom, essa era uma questão que era muito duvidosa antigamente, gerava muita polêmica, ainda gera alguma confusão, mas em geral já está mais pacificada essa questão hoje. No seguinte sentido, ó, é possível sim, tá? Não só a sentença condenatória no processo civil é um título executivo judicial. Uma sentença declaratória, uma sentença constitutiva, né, também pode ser um título executivo judicial, tá? Desde que resulte em um crédito, né? Desde que resulte em um crédito, ou então numa obrigação de fazer, de não fazer, de entregar coisa, né? Se resultar num crédito ou numa obrigação de fazer ou não fazer, ou de entregar coisa, vai ser um título executivo. Quer dizer, professor, mas como é que é possível isso numa sentença declaratória ou constitutiva? Vou dar um exemplo. Imagine que A promova contra B uma ação declaratória de inexistência de débito. Então, ele promove uma ação declaratória de inexistência de débito. Só que aí o pedido de A é julgado improcedente. E como ele é julgado improcedente, a ação declaratória é uma ação dúplice, materialmente dúplice. O que o juiz reconheceu? A existência do débito. Então, é possível ao réu executar essa sentença. Executar essa sentença. Ou seja, o sujeito entrou para tosquiar, saiu tosquiado, né? É possível ao réu executar essa sentença, tá? Vou dar um outro exemplo. Imagine o seguinte, uma ação para anular uma compra e venda. Uma ação para anular uma compra e venda, e aí você quer o quê? A restituição, né, daquele bem e a devolução do dinheiro. Quer dizer, um vai devolver o bem e o outro vai devolver o dinheiro. Mas como é que faz se a pessoa não quiser devolver o bem? Ou como é que faz se a pessoa não quiser devolver o dinheiro? Dependendo aqui de quem é, né, a parte. Como é que faz? O juiz anulou a compra e venda e agora? Se a pessoa não quiser devolver o bem ou o dinheiro? Executa. Executa. Né? Então, na verdade, eu tenho aqui uma sentença desconstitutiva, mas que resulta numa obrigação de pagar quantia ou de entregar uma coisa. Então, perceba que é possível, sim, que essa sentença ela seja um título executivo judicial, tá? Aliás, isso vem sendo reconhecido pela jurisprudência, inclusive em recursos repetitivos. Veja aqui a primeira sessão do STJ reconhecendo isso já na vigência do Código passado, reconhecendo isso, né? Até porque, se você pegar o Código, no 515, inciso 1, ele não fala sentença condenatória, né? É a sentença que reconhece a existência de uma obrigação, que pode ser de fazer, não fazer, entregar coisa ou pagar quantia. Então, não se fala em sentença condenatória, tá? Outra coisa interessante, se por um acaso você tiver uma autocomposição extrajudicial, um acordo, por exemplo, no âmbito extrajudicial, e levar isso para o juiz homologar, né, esse procedimento para o juiz homologar é um procedimento de jurisdição voluntária. Então, imagine que não tem processo algum, houve um acordo no âmbito extrajudicial, uma autocomposição, e levou-se para o juiz homologar, por meio de uma jurisdição voluntária só para ele homologar.
Nesse caso, isso se torna título executivo o quê? Judicial. Vai se tornar um título executivo judicial, tá? O procedimento, inclusive, aqui, no caso, para homologação no CPC, ele está no 725. 725, inciso 8. 725, inciso 8. E no juizado é possível também essa homologação. No juizado é o artigo 57 da Lei 9.099 de 95. Artigo 57 que prevê isso, tá? Muito bem. Agora vamos entrar aqui no coração do cumprimento de sentença. O que é o coração do cumprimento de sentença? É isso aqui, ó. Prazo, multa e honorários. Prazo, multa e honorários, tá? Como é que é isso? Como é que se dá isso aqui, né? Bom, o artigo 523, no seu caput e no seu parágrafo 1º, ele vai estabelecer o quê? Ele vai estabelecer o seguinte, ó, que cabe ao credor requerer o cumprimento de sentença. Então, o credor deve requerer. O cumprimento de sentença para pagamento de quantia não se dá de ofício. Então, cabe ao credor requerer o cumprimento de sentença para pagamento de quantia. E aí, o que vai acontecer? Se o credor requerer, o juiz vai conceder um prazo ao devedor para cumprir voluntariamente, será o prazo de 15 dias, para cumprir voluntariamente aquela sentença. Não cumpriu aquela sentença voluntariamente, vai se acrescentar aqui o quê? Multa de 10% mais honorários advocatícios de 10%. Né? Então, é o que está aqui no parágrafo 1º. Então, vai se dar um prazo de 15 dias. Esse prazo será aberto a requerimento. Então, é preciso que o credor requeira a abertura desse prazo. Né? Não houve, o juiz vai dar 15 dias para cumprir, não houve o pagamento em 15 dias, multa de 10% e honorários de 10%. Né? E aí já vai se expedir desde logo o quê? Já vai se expedir desde logo aquele mandado para fazer a penhora, né? A apreensão de bens, né? E aí avaliação, penhora, avaliação e assim por diante. Tá? Então, basicamente, é isso que vai acontecer aqui. Né? Um aspecto que é interessante, o parágrafo 2º diz que se o pagamento for parcial, a multa e os honorários incidem sobre o restante, né? Incidem sobre aquilo que não foi pago, tá? Então, sobre o restante, né? E o parágrafo 3º diz aquilo que eu falei, que não havendo o pagamento, além dessa multa 10% e honorários 10%, já se expede o mandado de penhora e avaliação, né? E se inicia aí os atos de expropriação, tá? Mas tem uma série de aspectos que eu quero tratar com vocês aqui a respeito disso. O primeiro, a multa integra a base de cálculo dos honorários. Como é que eu calculo isso? Né? Eu ponho já 10% e em cima disso, eu calculo, em cima desse valor já acrescido de 10%, eu calculo mais 10% ou eu calculo separadamente isso? A multa integra a base de cálculo dos honorários? Essa é uma questão duvidosa aqui e a terceira turma entendeu o seguinte, que o que acontece aqui é o seguinte, ó, ela diz assim, ó, ocorrendo a intimação, tal, após acrescido 10%. Aí diz assim, nesse contexto, a base de cálculo da multa e da verba honorária é o valor do crédito perseguido na execução da sentença, ou seja, calcula-se a multa sobre o montante executado e, em seguida, procede-se da mesma forma com os honorários devidos ao advogado. Portanto, a base de cálculo da multa e dos honorários é a mesma. Ou seja, não vai ter, um não vai incidir sobre o outro, certo? Então, foi isso que entendeu aqui essa terceira turma do STJ. A expressão débito compreende o valor que o credor busca no cumprimento, acrescido se houver de custas, tal, tá? Sem incluir a multa. Né? Eu sei de processualistas que discordam dessa posição, né? Mas se por um acaso aparecer em prova aí, sigam esse entendimento, a não ser que tenha saído alguma outra decisão, você tem que estar sempre atento, sempre lendo as decisões do STJ, principalmente as que saem nos informativos
de jurisprudência do STJ, né? Então, no momento que eu estou aqui gravando essa aula, essa decisão está aqui e eu devo segui-la. Mas tem que estar sempre atento, sempre olhando esses informativos de jurisprudência do STJ. A propósito, uma decisão que saiu num informativo foi essa daqui, que é muito interessante, mas muito interessante mesmo, tá? Eu vou deixar aqui no material de vocês para que vocês deem uma lida nessa decisão, que é bastante interessante. O cara fez um depósito, mas não o pagamento, ele não pagou. Ele fez um depósito, certo? E aí ele disse, ó, eu estou fazendo isso para garantir o juízo, que é para não ser multado. Só que aí ele não apresentou depois a impugnação. Então ele fez o depósito para garantir, mas não impugnou. Simplesmente não fez impugnação depois, né? E aí o STJ disse que não incide a multa, que não há incidência da multa, né? Multa e honorários aí, tá? Muito interessante aqui esse acórdão, ó, da terceira turma do STJ, tá? Então deem uma lida aí nele, é do final de 2019, esse acórdão aí, tá? Outra coisa importante aqui, né? Quando a gente fala aqui, então, desse 523, ele diz, ó, são 15 dias para o cumprimento voluntário, né? Voluntário, meio entre aspas, né? Porque se não pagar, multa de 10%, honorários 10%, tá? Mas como é que se dá a contagem desse prazo? Como é que é a contagem desse prazo? É preciso ter algum tipo de intimação? Não precisa ter? Transitou em julgado, já abre o prazo? Tem que ter intimação pessoal? Tem que ter intimação na pessoa do advogado? Vejam, na vigência do Código passado, o Código não dizia nada sobre isso. Até que o STJ firmou um entendimento de que havia necessidade de você ter uma intimação. Para abrir o prazo, precisava ter uma intimação na pessoa do advogado. Ou seja, uma intimação que se daria, em princípio, por publicação no órgão oficial de imprensa. Então, o juiz precisaria publicar isso, mandando cumprir, e aí é que abriria o prazo. Não precisava de intimação pessoal, mas também não bastava o trânsito em julgado. Tinha que ter essa intimação na pessoa do advogado. E o CPC de 2015, o que ele diz, né? O CPC de 2015, ó, artigo 513, quando ele vem aqui para o parágrafo 2º, inciso 1, ele estabelece esse entendimento do STJ como regra. A regra será essa. Então, a regra qual é? Vai ser, esse prazo vai se iniciar em regra a partir de uma intimação do executado por meio de publicação no Diário da Justiça, na pessoa do seu advogado, tá? Então, como regra, vai ser dessa forma, que é o que o STJ tinha fixado. Era o entendimento que o STJ já tinha fixado, né? Agora, você tem aqui também exceções. Há exceções aqui, né? Por exemplo, pode ser por carta com aviso de recebimento, com AR, dependendo do caso. Pode ser por meio eletrônico, dependendo do caso. Pode ser por edital, dependendo do caso. Deem uma lida nesse dispositivo, porque ele vai dizer quando é que se dá cada uma dessas situações. Por exemplo, ele vai dizer quando é que tem que ser pessoal. Tem casos em que ela é pessoal? Sim, tem casos em que ela é pessoal. Há casos em que tem que fazer intimação pessoal, não basta publicação no órgão oficial de imprensa. Então ela tem que, por exemplo, ó, se por um acaso já tiver passado um ano do trânsito em julgado, se já tiver passado um ano do trânsito julgado, aí tem que fazer intimação pessoal, tá? É um caso, por exemplo, em que precisa fazer intimação pessoal. De maneira que você tem exceções à regra, embora a regra seja publicação no órgão oficial de imprensa, tá? Essa é a regra. E aí eu coloquei algumas observações no material de vocês a respeito desse dispositivo, tá? Então tem várias observações aqui, ó, sobre o parágrafo 1º, sobre o inciso 2 aqui, inciso 3, inciso 4 e assim por diante. Então eu coloquei aqui várias observações aqui a respeito disso. Então, quando forem dar uma lida no dispositivo, leiam também essas minhas observações aqui a respeito dele, tá? Para que você não erre nenhuma questão a respeito disso, tá? Agora, uma pergunta, será que o comparecimento espontâneo da parte constitui termo inicial do prazo ou eu precisaria, mesmo com comparecimento espontâneo, eu precisaria ter
aquela situação de publicação no órgão oficial de imprensa. Não, é claro que o comparecimento espontâneo supre aí a falta da intimação, né? Então, olha o que diz aqui o enunciado 84 da jornada do CJF. O comparecimento espontâneo da parte constitui termo inicial dos prazos para pagamento e sucessivamente para impugnação ou cumprimento de sentença, né? Lembrando que o que vai acontecer, a gente depois fala sobre isso, mas o que vai acontecer é que se naquele prazo não houver o cumprimento voluntário ou houver um cumprimento parcial, né, ali da sentença, terminado aquele prazo de 15 dias, abre um novo prazo de 15 dias para a impugnação. Vai abrir um novo prazo para a impugnação, né? E aí, comparecimento espontâneo já vai dar início, dar o start a esse primeiro prazo e depois, na sequência, virá esse segundo prazo, que é o da impugnação ao cumprimento de sentença, tá? Outra coisa, o prazo para o cumprimento voluntário da sentença deve ser contado em dias úteis ou em dias corridos? Essa realmente é uma questão bastante interessante, porque se você pegar aqui o artigo 219 do CPC, ele diz que na contagem de prazos fixados em dias, somente prazos fixados em dias, né, computação somente os dias úteis, fixados pela lei ou pelo juiz, computação somente os dias úteis. Só que aí o parágrafo único, ele diz o quê? Que isso só se aplica a prazos processuais. Só se aplica a prazos processuais. Ou seja, a grande questão é saber se esse prazo para o cumprimento voluntário é processual ou não. Porque ele é um prazo previsto na lei e em dias. Agora, ele é processual ou ele é material? Se ele for processual, é contado em dias úteis. Se ele for material, é contado em dias corridos, né? Então, o X da questão está aí, tá? Eu vou mostrar para vocês aqui, ó, o dissenso doutrinário. Existem autores que consideram que é um prazo processual porque gera efeitos processuais e por isso é contado em dias úteis. Existem autores que dizem que é um prazo material porque é uma obrigação, é o cumprimento de uma obrigação. Então essa obrigação, inclusive, ela tem que ser cumprida pela parte, não pelo advogado, né? Então seria dias corridos. E tem gente que diz, não, é um prazo material, mas com efeitos processuais. Então, seria material com efeitos processuais, seria contado também em dias úteis, tá? Então, 3 correntes diferentes aqui, né? Aqui, ó, o enunciado 89 da jornada do CJF considerou que esse prazo ele deve ser contado em dias úteis, tá? Que ele seria um prazo processual e, portanto, contado em dias úteis, né? E na jurisprudência, nós temos, por exemplo, decisão da terceira turma do STJ, dizendo isso também, dizendo que é um prazo que possui efeitos processuais e que deve ser contado em dias úteis, tá? Então você tem aqui essa decisão aqui da terceira turma dizendo que deve ser contado em dias úteis. Inclusive ela chama atenção para o fato de que, em geral, o cumprimento ele se dá mediante a intimação. Você vai ter, o prazo vai se iniciar, aliás, a partir de uma intimação na pessoa do advogado. Em geral, o start dele é com a intimação na pessoa do advogado, né? O que mostra aqui que é um prazo processual, porque senão intimava pessoalmente. Em todos os casos seria intimação pessoal. E não é, como regra, não é pessoal a intimação, né? Por isso que seria um prazo aí, considerado aí um prazo processual, ou pelo menos que tem um aspecto processual aí a ser considerado, né? E, portanto, aí, inclusive com efeitos processuais, né? Com efeitos processuais. Ele vai desencadear o quê? Pagamento de multa de 10%, de honorários de 10%. Ele vai desencadear depois a abertura de um outro prazo, né? Que é o da impugnação ao cumprimento de sentença. Então, ele tem efeitos processuais, daí porque esse entendimento aqui da terceira turma do STJ, tá? Então, e cita, inclusive, ó, o enunciado da jornada do CJF, citando, inclusive, o enunciado da jornada do CJF, né? Evidentemente que você sempre tem que estar atento à jurisprudência, como eu sempre falo, olhando, se não sai... Agora tem decisão da Corte Especial sobre isso, vai prevalecer, e não essa decisão que eu mostrei agora,
né? Então você tem que estar sempre atento a isso, sempre verificando, né? Estudante de concurso não dorme, o cara tem que estar sempre ali olhando tudo isso, né? Outra coisa, será que se aplica o artigo 229 do CPC ao prazo para o cumprimento voluntário de sentença? O 229 é aquele artigo que diz que litisconsortes com procuradores diferentes, de escritórios de advocacia diferentes, se os autos forem físicos, tem prazo dobrado para todos os autos, né? Todos os atos, todas as manifestações, né? A quarta turma do STJ entendeu que sim. Inclusive, ela reconhece aqui que também é um prazo processual. Ela também reconhece aqui como prazo processual, portanto, contado em dias úteis, né? Contado em dias úteis, e diz que aplica sim o 229, tá? Que vai se aplicar aqui o 229 do CPC. Foi o entendimento aqui da quarta turma do STJ, entendimento da quarta turma do STJ. Então, assim constatada a hipótese de incidência da norma disposta no 229 do CPC 2015, o prazo comum para o pagamento espontâneo deverá ser computado em dobro, ou seja, 30 dias. 30 dias, tá? Então, conta-se em dobro esse prazo, né? Algumas observações ainda a respeito da multa. Há divergências sobre a natureza da multa, se ela é uma multa coercitiva, se ela é uma multa punitiva, se ela tem caráter coercitivo e punitivo. Eu acho que ela é as duas coisas, ela é coercitiva e punitiva, tá? Outra coisa é que essa multa é fixa, 10%. Ela não pode ser nem ampliada, nem diminuída, sua incidência é única, não é? Ela não é como aquela multa coercitiva, a astrente, que escreve astreinte, né? Ela não é como a multa coercitiva que existe para a obrigação de fazer ou não fazer, para entrega de coisa. Então, ela é fixa, né? Outra coisa é que essa multa, ela não se confunde com a multa prevista no artigo 77 do CPC. 77 do CPC, tá? Então, ela não se confunde com essa. A multa do 77 é uma multa totalmente punitiva. Dei uma lida no artigo 77 do CPC. Ele prevê, por exemplo, que quando a parte cria embaraços ou descumpre uma decisão judicial, ela pode ser multada. E essa multa lá do 77 é revertida em favor do poder público, tanto que pode ser objeto de uma execução fiscal. Então, ela é uma outra multa que, inclusive, incide independentemente dessa. Mesmo que tenha essa, pode incidir também a multa do 77, tá? Outra coisa é que o mero depósito judicial não é pagamento e, portanto, não livra o executado da multa, embora tenha aquela decisão que eu mostrei aqui para vocês, de que o cara fez o depósito e não impugnou. Aí o STJ entendeu que, nesse caso, livrava, sim, da multa, tá? E lembrando sempre que essa multa incide no cumprimento provisório, né? Então, ela vai incidir também no cumprimento provisório. O STJ não entendia assim, mas hoje o Código diz isso, tá? Algumas questões, ó. Essa daqui eu deixei duas alternativas que dizem respeito ao assunto. O correto aqui era a letra A. Para que se inicie o cumprimento de sentença, há necessidade do requerimento do credor. Requerimento do credor, né? Então, essa letra B aqui diz que os honorários serão reduzidos pela metade. Isso não se aplica ao cumprimento de sentença. Isso aqui é uma regra que tem lá para a execução de título extrajudicial, mas não se aplica ao cumprimento de sentença, né? Outra aqui, ó, a falta do cumprimento voluntário de sentença no procedimento comum. Tinha uma letra C, que era a correta. Gera 10% de multa na obrigação de pagar a quantia certa, acrescido de multa de 10% de honorários de advogado, né? Aqui eu só não diria que é multa isso aqui exatamente, né? Não chamaria de multa, mas considerou-se aqui a correta, tá? Mais um aqui, ó, em relação ao cumprimento definitivo da sentença que obrigue a pagar quantia. E tinha lá várias alternativas. A correta era a letra C de casa, que dizia: não efetuado tempestivamente pagamento voluntário, será expedido desde logo mandado de penhora e avaliação. Aquilo que a gente mostrou está no parágrafo 3º, salvo engano, lá do artigo 523 do CPC, né? Então, é mais uma situação, tá? Então, falamos aí a respeito dessa situação, do 523 do CPC, extremamente importante esse dispositivo, cai muito em prova, deem uma lida com bastante cuidado nele, não é porque ele cai muito em prova, todos esses aspectos aparecem muito em prova, tá?
Então eu pude ver aqui, eu coloquei algumas questões para vocês, mas eu pude ver assim inúmeras questões de prova que já caíram a respeito desse dispositivo, desse 523 e também do 513, do 514. Então, 523, 513, 514 são dispositivos que você tem que ter uma atenção aqui quando se trata aqui desse assunto, tá certo? É isso, meus amigos. Abraço. Muito bem, meus amigos, falando aqui de cumprimento de sentença, vamos falar aqui a respeito da impugnação ao cumprimento de sentença, né? Se a gente tem lá na execução de título extrajudicial os embargos à execução, aqui na execução de título judicial, no cumprimento de sentença, a gente tem a impugnação ao cumprimento de sentença como uma espécie, como um meio típico de oposição à execução, né? E aí, sobre essa impugnação, tem vários aspectos. O primeiro deles é a natureza jurídica. Existe uma grande controvérsia a respeito da natureza jurídica da impugnação. Qual seria a natureza jurídica da impugnação, né? Alguns autores entendem que é uma defesa, outros entendem que é uma ação, alguns dizem que é ação ou defesa conforme a matéria, e alguns chegam a dizer que é um híbrido de ação e defesa. A maioria, no entanto, diz que é defesa. Então, em prova, prefira dizer que a impugnação ela tem natureza de defesa. Isso significa dizer, por exemplo, que vai se aplicar à impugnação o princípio da eventualidade. Toda a matéria de defesa deve ser arguida na impugnação, né? Salvo exceções, toda a matéria de defesa deve ser arguida na impugnação. Assim como acontece com a contestação, toda a matéria de defesa deve ser apresentada na contestação. Aqui também vai se aplicar o princípio da eventualidade, tá? Porque se considera majoritariamente que a impugnação tem natureza de defesa, né? E, aliás, uma outra prova de que é uma defesa também, como a gente vai ver depois, você vai ter a aplicação aqui do artigo 229 do CPC ao prazo para a impugnação ao cumprimento de sentença. Então, litisconsortes com procuradores diferentes, de escritórios de advocacia diferentes, se os autos forem físicos, terão prazo dobrado para impugnar, tá? O que mostra aqui, mais uma vez, que essa figura aqui, ela tem aqui natureza de defesa. Então, é isso que tem se considerado. Veja que, com relação aos embargos à execução, o entendimento que prevalece é diferente. Prevalece o entendimento que os embargos, pelo menos numa teoria mais clássica, os embargos têm natureza de ação. Então, os embargos à execução teriam natureza de ação, né? Já a impugnação ao cumprimento de sentença, ela teria natureza de defesa e não de ação, tá? Bom, agora vamos falar do prazo e da questão da ausência da necessidade de penhora prévia para você poder impugnar, né? Qual é o prazo da impugnação? O prazo é de 15 dias. Então, você vai ter 15 dias para apresentar a impugnação, tá? E esse prazo, ele vai ser contado como? Olha aqui o que o 525 ele fala, né? Ele vai dizer o seguinte, que você vai ter o prazo para o cumprimento voluntário, 15 dias. Então, você vai ter o prazo para o cumprimento voluntário, de 15 dias. Terminado esse prazo, inicia-se o prazo de 15 dias para a impugnação, independentemente de algum tipo de despacho, de intimação, de penhora, é automático. Terminou um prazo, inicia o outro, né? Então, você vai ter 15 dias para o cumprimento voluntário, não pagou, abre o prazo de 15 dias para impugnar. Automaticamente abre o prazo de 15 dias para a impugnação. É isso que fala aqui o artigo 525 do CPC, né? Então, o primeiro prazo aqui é o do 523 do CPC e o segundo prazo aqui é o do 525 do CPC, prazo cumprimento voluntário, prazo para impugnação, um na sequência do outro, né? Um aspecto que é aqui muito importante, é que você vai ter a aplicação do 229 do CPC. Como falei aqui para vocês, o 229 ele vai se aplicar aqui à impugnação. Então, litisconsortes com procuradores diferentes terão prazo em dobro, né? De escritórios diferentes, se os autos forem físicos. Isso não vai se aplicar, por exemplo, ao prazo para os embargos à execução.
O prazo dos embargos da execução não vai ter isso. Então, o prazo dos embargos da execução, mesmo que tenha litisconsortes, com procuradores diferentes, escritórios diferentes, em autos físicos, não será dobrado. Já o prazo da impugnação é dobrado. Ou seja, o 229 se aplica à impugnação, mas não se aplica aos embargos à execução. Olha aqui isso aí, né? Isso é o jump of the cat, isso é o pulo do gato, né? Uma dica importante aqui a respeito disso, tá? Uma pergunta: a intimação para o cumprimento voluntário deve contemplar sucessivamente o prazo para impugnação ao cumprimento de sentença? Ou seja, quando o juiz intima o executado, dando a ele 15 dias para o cumprimento voluntário, ele deve dizer, olha, e se você não pagar, já vai abrir o prazo de 15 dias para a impugnação. Penso que sim. Inclusive, isso está aqui no enunciado 92 da jornada do CJF. Né? O enunciado 92 da jornada do CJF fala isso. E ele tem toda a razão. Porque isso aqui é o dever de esclarecimento que decorre do princípio da cooperação. Né? Então, o dever de esclarecimento que decorre do princípio da cooperação. Né? Você há de convir que, muitas vezes, a pessoa nem advogado tem ali naquele momento, então ela tem que saber disso. Né? Ela vai ter que saber que ela vai ter que contratar um advogado, enfim, para impugnar e tal. Tá? Outra coisa, será que se conta em dobro o prazo para impugnar quando o executado é assistido pela Defensoria Pública? Isso porque a gente sabe que a Defensoria Pública ela tem prazo em dobro para todas as suas manifestações. Né? Isso está no artigo 186. Então, o que diz aqui o enunciado 90 da jornada do CJF? Que se conta em dobro, que se o executado for assistido pela Defensoria Pública, o prazo para impugnar será dobrado, tá? Então, ele também vai ser contado em dobro nesse caso aqui. Então, fique atento a todos esses aspectos que dizem respeito ao prazo para a impugnação ao cumprimento de sentença. Agora, falando aqui das matérias, as matérias de impugnação. As matérias de impugnação estão no artigo 525, parágrafo 1º. Então, o 525, parágrafo 1º, é o que prevê as matérias de impugnação, tá? E ele prevê o seguinte, que na impugnação, o executado pode alegar o quê? Aí vamos lá, inciso 1. Primeira matéria, falta ou nulidade da citação se na fase de conhecimento o processo correu à revelia. Então, falta ou nulidade de citação se na fase de conhecimento o processo correu à revelia. Note que essa é uma matéria que é da fase de conhecimento. Isso é uma das poucas matérias, ou talvez a única matéria que é da fase de conhecimento que você pode alegar aqui na impugnação ao cumprimento. Porque se você tem uma outra matéria que é lá da fase de conhecimento, que alegue lá, trânsito em julgado que promova uma rescisória. Mas você não pode alegar aqui na impugnação. Essa matéria pode. Então, essa matéria, se faltou a citação, era um litisconsorte necessário e você não foi citado e tal. Né? Então, nesse caso, aqui na impugnação você pode alegar isso, mesmo que tenha ocorrido isso lá na fase de conhecimento. Note que, além de poder alegar isso na impugnação, você pode apresentar também a chamada querela nullitatis. Então, você pode promover uma ação chamada de querela nullitatis, né? Ou querela nullitatis insanabilis. Então, você pode promover essa ação. É uma ação declaratória que não tem prazo, nem prescricional, nem decadencial. E você pode promover essa ação também. Né? Então, ou você alega aqui, ou pode promover a querela nullitatis ou querela nullitatis insanabilis. O STJ tem admitido isso há muito tempo, a propositura dessa ação nesses casos. Tá? Inciso 2, ilegitimidade de parte. Quando se fala aqui de ilegitimidade de parte, essa ilegitimidade de parte aqui é uma ilegitimidade que diz respeito apenas à fase executiva. Ela não é uma ilegitimidade lá da fase de conhecimento. Se havia ilegitimidade na fase de conhecimento, ninguém alegou nada, transitou em julgado, que se promova uma ação rescisória. Essa ilegitimidade aqui é na fase executiva. Por exemplo, imagine que o exequente morreu e quem assumiu a execução não é seu sucessor. Então, o exequente morreu e quem assumiu a execução não é o seu sucessor. Aí você pode alegar, tá? Aí você tem condição de alegar essa ilegitimidade aqui, tá? Inciso 3. Inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação.
Aspecto importantíssimo aqui. A gente sabe que o crédito ele tem que ser certo, líquido e exigível. Então, a certeza, a liquidez e a exigibilidade são exigidos aqui para o crédito. Então, embora o código fale apenas aqui em inexigibilidade, ele está falando em qualquer uma das situações, né? Pode ser falta de certeza, falta de liquidez ou falta de exigibilidade, tá? Então, qualquer uma das situações. Em geral, a exigibilidade ela está relacionada à atualidade do crédito. A atualidade do crédito. Então, quando existe algum termo, alguma condição ainda a se cumprir, não é exigível. Por exemplo, não houve o vencimento, né? Então, se tem algum termo, alguma condição, então, em geral, está vinculado a isso, tá? Mas a gente vai ver aqui, e eu vou deixar para o final aqui dessa análise desse dispositivo, a gente vai ver aqui uma situação que diz respeito a isso, mas que não tem nada a ver com atualidade. Tem a ver com declaração de inconstitucionalidade da norma que foi usada como fundamento pelo título executivo. Declaração de inconstitucionalidade pelo Supremo. Vou deixar para falar no final sobre isso aqui, que eu acho que isso é um tema que merece uma análise específica depois no final, tá? Então, vou deixar para falar no final. Inciso 4, penhora incorreta ou avaliação errônea. Penhora incorreta ou avaliação errônea. Veja bem, quando a gente fala que penhora incorreta ou avaliação errônea, a gente tem que sempre lembrar o seguinte, que é possível que a impugnação ela se dê antes da penhora e antes da avaliação. Antigamente, a impugnação ela se dava sempre depois da penhora, mas hoje não. Eu posso ter a impugnação e a penhora e a avaliação ocorrerem somente depois. Então, se ocorrer isso depois, né, você vai ter aí o prazo de 15 dias para poder impugnar isso. Tá? Se já ocorreu, no momento que eu estou aqui com o prazo para minha impugnação, já teve a penhora, já teve a avaliação, eu já alego aqui. Mas se isso acontecer no curso do processo, eu vou ter 15 dias para impugnar essa penhora incorreta ou avaliação errônea. Tá? Então, não há problema se acontecer após a impugnação, acontecer essa penhora incorreta ou avaliação errônea, porque vai se poder alegar isso. Tá? O inciso 5 diz assim, ó, excesso de execução ou cumulação indevida de execuções. Excesso de execução ou cumulação indevida de execuções. Em relação a isso, ao excesso de execução ou cumulação indevida, é importante dizer o seguinte, ó, um dos casos de excesso de execução é justamente o caso em que você pleiteia uma quantia superior àquela do título executivo. Então, o que é que você faz? Você chega lá, né, entrega ao contador, e aí o contador vai lá e faz aquele cálculo que é favorável a você, e você pleiteia a quantia superior ao valor devido. Tá? Aí vem o executado na impugnação e diz o quê? Excesso de execução. Excesso de execução. E aí apresenta lá o quê? Diz, olha, o cálculo não é esse, o cálculo está errado aqui, o cálculo correto é esse, assim, assado, tal, portanto o valor é muito menor que esse aí que ele está dizendo. Em relação a isso, você tem que estar atento ao que dizem os parágrafos 4º e 5º. 4º e 5º. O 4º diz que quando você alegar excesso de execução, né, porque o exequente pleiteia quantia superior à do título, você vai ter que dizer de imediato qual é o valor correto, apresentando o demonstrativo discriminado e atualizado do seu cálculo. Então, você tem que dizer, não adianta você só dizer assim, o valor é superior ao devido. Você tem que dizer, então, qual é o valor devido e apresentar o cálculo. Às vezes, você tem outras alegações. Você alega que é inexigível, alega que é... Então, você pode alegar tudo isso e dizer assim, mas mesmo que fosse, há um excesso de execução. Então, na eventualidade de se considerar que não é inexigível, que não há prescrição, então, há um excesso de execução.
E aí você tem que apontar qual é o valor e tem que dizer, né, tem que mostrar o seu cálculo, apresentar o cálculo, o demonstrativo discriminado e atualizado do seu cálculo, tá? O parágrafo 5º vai dizer que se não for feito isso, e essa for a única alegação sua, essa é a única alegação, você só alegou excesso de execução. Se você só alegou excesso de execução, então o que vai acontecer? Vai haver a rejeição liminar dessa sua impugnação, tá? Agora, se houver mais de um fundamento, esse fundamento não será examinado. Esse fundamento do excesso de execução não será examinado. Então, eu tenho só como alegação excesso de execução. Mas eu só aleguei isso, não apresentei cálculo, não fiz nada, só diz assim, o valor é maior. O juiz rejeita liminarmente. Por outro lado, se eu tinha essa alegação e outra, o juiz vai deixar de apreciar essa alegação do excesso de execução, tá? Um detalhe aqui é que você tem aqui um enunciado 95 da jornada do CJF, no sentido de que, antes de rejeitar liminarmente a impugnação, deve-se dar prazo para sanar o vício. Não é? Isso aqui é muito duvidoso, muito. Porque o código não fala isso, o código diz rejeita liminarmente. O código diz, juiz, passa a caneta. O diabinho está dizendo ali no ouvido dele, passa a caneta. Mas aqui o enunciado 95, e eu acho ele certo, porque o enunciado 95 ele se baseia em quê? No artigo 6º do CPC, que prevê o princípio da cooperação. Então, o princípio da cooperação ele vai estabelecer alguns deveres, e um deles é esse. Então, o juiz deveria dar prazo antes de rejeitar liminarmente aqui, tá? Mas, de qualquer forma, né, o parágrafo 5º prevê essa rejeição liminar aqui, tá? Aí, voltando aqui, o inciso 6 diz incompetência absoluta ou relativa, né? Assim como no caso, por exemplo, de uma contestação, você alega incompetência absoluta ou relativa, aqui também, incompetência absoluta ou relativa, lembrando que a relativa ou você alega agora ou não mais. Se não alegar agora, prorroga-se a competência. E a absoluta, o juiz pode conhecer de ofício e pode se alegar em qualquer tempo, né? E o inciso 7 diz assim, ó, qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação, como pagamento, novação, compensação, transação ou prescrição, desde que superveniente a sentença. Observe que aqui o código está falando em situações que são exemplificativas. Como pagamento, novação, compensação, transação, prescrição, né? Então, são situações exemplificativas. Poderia ter a remissão, por exemplo, a remissão com SS, que é o perdão da dívida, né? Então, ela entraria aqui também, tá? Então, são situações exemplificativas. Mas são todas situações de causas modificativas ou extintivas da obrigação após a sentença. Após a sentença. E olha aqui que interessante, uma figurinha aqui no meio delas. A prescrição. Ou seja, existe sim uma prescrição que é exclusivamente do cumprimento de sentença. Há uma prescrição que é uma prescrição exclusiva do cumprimento, uma prescrição que se dá apenas para o cumprimento de sentença, né? Então, ela é exclusiva do cumprimento de sentença, tá? E aí, em relação a essa prescrição, alguns aspectos que eu quero mostrar a vocês. Em primeiro lugar, essa prescrição é exclusiva do cumprimento de sentença. Então, nós estamos falando de uma prescrição do cumprimento. Vai se aplicar aqui uma súmula, que é a súmula 150 do Supremo. A súmula 150 do Supremo, ela diz o seguinte, que prescreve a execução no mesmo prazo da ação. O que é essa súmula meio de redação tosca? Ela quer dizer, súmula 150 do Supremo, ela quer dizer o seguinte, que se eu tinha 3 anos para promover uma ação de reparação de danos, por exemplo, eu tenho 3 anos para executar. Eu tenho 3 anos para o cumprimento de sentença, tá? Então, prescreve, então é exclusiva da pretensão executiva essa prescrição. Outra coisa interessante é que você pode ter aqui a aplicação também da chamada prescrição intercorrente.
A prescrição intercorrente, ela está prevista aqui no 921 para a execução de título extrajudicial. Ela é uma figura prevista para a execução de título extrajudicial no 921. No entanto, nada impede a aplicação dela também ao cumprimento de sentença. Nada impede a aplicação dela ao cumprimento de sentença. Veja que o 771 do CPC, ele dá ensejo a isso, né? Ele dá ensejo a isso, dessa aplicação subsidiária, né? E daí você tem, por exemplo, esse enunciado aqui, ó, que é 194 do FPPC dizendo isso, né? Tá aqui, tá FFPC, né? FPPC, tá? E aqui 1994. É 194, né? Então, esse enunciado que diz isso, o que é verdadeiro, isso aplica-se à prescrição intercorrente, né? Outra coisa é que o prazo da prescrição intercorrente é o mesmo prazo da ação. Aplica-se aqui também a súmula 150 do Supremo, né? Se tinha 3 anos para reparação de danos, 3 anos para prescrição intercorrente, tá? Agora vamos falar disso aqui, ó. Título fundado em norma inconstitucional ou inconstitucionalidade da norma adotada como fundamento do título executivo reconhecida pelo Supremo. O que é isso aqui? Deixa eu explicar isso aqui para vocês. Ó. O 525, parágrafo 12, ele diz assim: para efeito do disposto no inciso 3 do parágrafo 1º deste artigo, inciso 3, ele trata de inexigibilidade do título ou da obrigação. Considera-se também inexigível a obrigação reconhecida em título executivo judicial fundado em lei ou ato normativo considerado inconstitucional pelo Supremo, ou fundado em aplicação ou interpretação da lei ou ato normativo tido pelo Supremo como incompatível com a Constituição Federal, em controle de constitucionalidade concentrado ou difuso. Como é que é isso? É assim, ó. Imagine que eu tenho uma sentença. Essa sentença tem como fundamento uma lei X. Então, com fundamento numa lei X, ela condena o réu a pagar Y. Com fundamento numa lei X, condena o réu a pagar Y. Acontece que, num outro processo, que pode ser em controle concentrado ou difuso, o Supremo, numa ADIM, por exemplo, controle concentrado, ou, por exemplo, num recurso extraordinário, controle difuso, recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, controle difuso. O Supremo vai lá e considera que aquela lei X é inconstitucional. Diz que a tal da lei X é inconstitucional. Então o Supremo diz isso, a lei X é inconstitucional. O que acontece? O que acontece é o seguinte: essa obrigação aqui, a obrigação aqui se torna inexigível. Inexigível. A obrigação aqui se torna inexigível. Alguns aspectos muito importantes aqui. Observe que o Supremo pode reconhecer a inconstitucionalidade pelas diversas técnicas, tanto no controle difuso como no concentrado. Havia uma dúvida se era só no concentrado. Hoje a lei diz, pode ser no difuso ou no concentrado, o que mostra uma certa objetivação, né, do controle difuso, do recurso extraordinário, né? Então, tanto faz ser controle difuso ou concentrado. Tanto faz. Se reconhecer que é inconstitucional, a obrigação é inexigível. E não precisa ser no mesmo processo, pode ser em outro processo. Em outro processo qualquer reconheceu isso. A obrigação é inexigível daquele título. Além disso, vai ser realmente inexigível essa obrigação quando a decisão do Supremo for anterior ao trânsito em julgado. Anterior ao trânsito em julgado. Se ela é anterior ao trânsito em julgado dessa sentença aqui,
a decisão do Supremo é anterior ao trânsito julgado dessa sentença. Aí torna inexigível. E se essa sentença já tiver transitado e julgado? Se a decisão do Supremo for posterior ao trânsito julgado? Sendo ela posterior ao trânsito julgado, aí o que vai acontecer é o seguinte, não torna inexigível, mas vai caber a ação rescisória, cujo prazo de 2 anos será contado a partir do trânsito julgado da decisão do Supremo. Então, decisão do Supremo é anterior ao trânsito julgado, torna inexigível a obrigação. Decisão do Supremo é posterior ao trânsito julgado, cabe rescisória. Prazo, 2 anos a partir do trânsito julgado da decisão do Supremo, não dessa decisão, não dessa sentença, mas da decisão do Supremo. O que é um absurdo, porque se o Supremo levar 20 anos para poder dizer que é inconstitucional, quer dizer, agora que vai abrir o prazo de 2 anos, é a justiça da melatonina, ninguém dorme, né? Então, é um absurdo isso, mas é assim. Uma última coisa, o Supremo, ao reconhecer essa inconstitucionalidade, normalmente ela tem uma eficácia ex tunc, retroativa. Mas pode o Supremo modular os efeitos. Em atenção à segurança jurídica e tal, o Supremo pode modular os efeitos e dar uma eficácia ex nunc. Se o Supremo der uma eficácia ex nunc, modulando os efeitos, aí nesse caso, nem vai tornar inexigível, nem vai caber a rescisória. Olha aqui. Onde é que está isso? Vamos lá. O parágrafo 13 diz isso, que o Supremo pode modular os efeitos em atenção à segurança jurídica, ou seja, dar uma eficácia ex nunc. Se ele ficar calado, é ex tunc. Agora, ele pode modular e dar uma eficácia ex nunc. E aí, nesse caso, nem vai ter a inexigibilidade, nem vai ter a possibilidade de rescisória. Outra coisa, o parágrafo 14 diz, a decisão do Supremo, referida no parágrafo 12, deve ser anterior ao trânsito julgado, para tornar inexigível. Isso aqui é para ter a inexigibilidade. Parágrafo 15. Se for posterior, aí vai caber o quê? Rescisória. Vai caber ação rescisória. Não torna inexigível, mas cabe ação rescisória, cujo prazo de 2 anos será contado, continua sendo 2 anos esse prazo. O que muda é o início dele, que vai ser do trânsito julgado da decisão do Supremo. Há, inclusive, quem considera que é inconstitucional isso aqui e tal. Mas assim, eu não consigo ver a inconstitucionalidade, mas acho um absurdo. Acho um absurdo isso aqui ser previsto dessa forma. Né? Quer dizer, isso gera uma insegurança jurídica absurda. Uma insegurança jurídica absurda. Você tem uma decisão e aí depois, 30 anos depois, vem o Supremo e diz, é inconstitucional essa lei. Aí agora que abre o prazo da rescisória, interessante notar que isso tudo que eu estou mostrando aqui a vocês, isso surgiu pela primeira vez numa medida provisória. Tentaram ampliar o prazo da rescisória para a Fazenda Pública de 2 para 4 anos, por meio de uma medida provisória. Aí deu errado, o Supremo disse que não podia. Aí, numa outra medida provisória, fizeram o quê? Criaram isso. 2180-35. 35. Criaram isso aqui. Depois veio o CPC e acabou seguindo essa trilha da medida provisória, tá? E que no início era só para a Fazenda Pública, depois eles ampliaram para qualquer pessoa. Para qualquer pessoa. Por que só a Fazenda Pública? Porque, em geral, quem tem o maior poder de persuadir o Supremo, de ir no Supremo e fazer com que o Supremo reconheça a inconstitucionalidade é a Fazenda Pública. Então, por isso foi criado inicialmente só para a Fazenda Pública. Aí, depois que viram que isso ia ser inconstitucional, fazer só para a Fazenda Pública, colocaram para qualquer um. Né? Mas é óbvio que quem mais utiliza isso é a Fazenda Pública. Tá? Então, é isso, meus amigos. Muito bem, meus caros, falando aqui a respeito de cumprimento de sentença e, dentro desse tema, falando de impugnação ao cumprimento de sentença, vamos tratar aqui da questão do efeito suspensivo. O efeito suspensivo aqui em relação à impugnação ao cumprimento de sentença, tá? Com relação a esse tema do efeito suspensivo, é muito interessante a gente observar o seguinte, ó.
o simples fato de você apresentar uma impugnação não é suficiente para suspender o cumprimento. Então, a simples apresentação da impugnação não paralisa, não suspende o cumprimento, né? Mas é possível requerer, é possível pedir, requerer o efeito suspensivo. Então, é possível requerer o efeito suspensivo. Basicamente, se presentes o quê? O fumus boni iuris e o periculum in mora. Se presentes o fumus boni iuris e o periculum in mora, né? Olha aqui, ó. O parágrafo 6º, a apresentação da impugnação não impede a prática de atos executivos, podendo o juiz, a requerimento do executado, e desde que garantido o juízo, né, conceder o efeito suspensivo se forem relevantes os fundamentos quer dizer o quê? Fumus boni iuris. E se o procedimento da execução for manifestamente suscetível de causar executado grave dano de difícil ou incerta reparação, periculum in mora, né? Lembre que, além do fumus boni iuris e do periculum in mora, é preciso que você tenha a prévia garantia do juízo. Observe que o código aqui ele foi muito bem, ele andou muito bem. Por quê? Porque ele não exige a garantia do juízo para você impugnar. Ele não exige penhora para você impugnar, mas ele exige a garantia do juízo para você obter o efeito suspensivo, na impugnação. E, obviamente, você ter fumus boni iuris e periculum in mora. Mostrar aqui o fumus boni iuris e o periculum in mora, perceba que são os mesmos requisitos da tutela de urgência. Então, esse efeito suspensivo aqui, ele vem a ser uma tutela de urgência, ele é uma tutela de urgência, né? Claramente uma tutela de urgência, tá? O parágrafo 7º diz que a concessão do efeito suspensivo não impede a efetivação dos atos de substituição, reforço, redução de penhora e avaliação de bens, né? O parágrafo 8º diz que o efeito suspensivo ele pode ser parcial, né? Ele pode dizer respeito a apenas uma parte da execução, ele não precisa ser um efeito suspensivo total. O parágrafo 10 diz uma coisa muito interessante, que se por um acaso o exequente prestar uma caução, o juiz pode derrubar o efeito suspensivo. Então, o exequente prestando uma caução, o juiz pode derrubar o efeito suspensivo, pode dizer dane-se o efeito suspensivo. Derruba o efeito suspensivo e manda ver, continua aqui a execução, né? Então, você tem aí todas essas regras. Então, observe, eu tenho que ter fumus boni iuris, que é fundamentos forem relevantes, periculum in mora, prosseguimento da execução for manifestamente suscetível de causar dano ao executado, grave dano de difícil ou incerta reparação, e a garantia do juízo, penhora, caução ou depósito para poder obter esse efeito suspensivo. E lembre que o código fala que ele é a requerimento. O próprio código diz a requerimento, né, que o juiz pode a requerimento conceder isso. Outra coisa, quais são os recursos aqui com relação às decisões da impugnação ao cumprimento de sentença, né? Bom, aqui a gente tem que fazer o seguinte cálculo em relação à impugnação. Gera extinção da execução ou não gera extinção da execução? Porque se a decisão da impugnação acarretar a extinção da execução, por exemplo, você alegou prescrição, ela foi acolhida e isso vai gerar a extinção da execução. Aí, nesse caso, vai caber a apelação. Agora, se por um acaso não gerar a extinção da execução, não havendo extinção da execução, por exemplo, você alegou prescrição, mas o juiz rejeitou sua alegação de prescrição. Aí, nesse caso, vai caber agravo de instrumento. É o que está aqui no enunciado 93 da jornada do CJF, tá? Que tanto pode ser apelação como pode ser agravo de instrumento, dependendo do caso, dependendo da situação, né? Se o juiz gerou com essa decisão a extinção da execução ou não. Então, num caso, apelação, no outro, agravo de instrumento, tá? Um aspecto que é importante aqui é sempre lembrar o seguinte, que se eu tiver alguma decisão interlocutória dentro da impugnação, como de resto, em qualquer fase do cumprimento,
dentro do cumprimento de sentença, dentro da impugnação, cumprimento de sentença, qualquer decisão interlocutória será impugnável por meio de agravo de instrumento. Professor, o juiz indeferiu uma prova na impugnação. Cabe o quê? Agravo de instrumento. Mas, professor, indeferimento de prova não está no 1015 do CPC. Está. Está no seguinte sentido. O parágrafo único do 1015 diz que toda decisão interlocutória, no cumprimento de sentença, na execução, né, no inventário, vai desafiar agravo de instrumento. Daí porque, então, a Corte Especial do STJ decidiu assim, né, no sentido de que qualquer decisão interlocutória aqui dentro do cumprimento de sentença vai caber agravo de instrumento, certo? Vai caber agravo de instrumento. Aliás, teve um caso interessante, o STJ julgou, foi o seguinte, não havia iniciado o cumprimento e já tinha terminado a fase de conhecimento. Saiu uma decisão aí, nesse intervalo. Então, imagine que já tinha terminado a fase de conhecimento e não tinha começado o cumprimento. E nesse intervalo teve uma decisão. E aí o STJ entendeu que cabia o agravo. Cabia o agravo porque entendeu o STJ que o sentido aí de dizer que cabe agravo contra as decisões interlocutórias na liquidação, no cumprimento, na execução, no inventário, seria após a fase de conhecimento. Após a fase de conhecimento, tá? Então, caberia aí o agravo de instrumento, tá? Olha aqui, ó. Na impugnação ao cumprimento de sentença. Aí tem lá várias alternativas, a certa era a letra C. Quando se alegar excesso de execução, é ônus da parte, sob pena de não ser conhecida a alegação, indicar desde logo o valor que entenda correto, mediante demonstrativo, ainda que entenda que a apuração depende de prova pericial. Essa era a verdadeira. Olha a letra A. A letra A, ela diz respeito àquela questão que a gente vê aqui de inexigibilidade da obrigação em razão de uma decisão do Supremo, né, quanto à inconstitucionalidade da lei que foi usada como fundamento da decisão, tá? Diz assim, poderá, ainda que se tenha operado o trânsito julgado da sentença, ser alegada a inexigibilidade? Não. Por que é falso aqui? Porque se já transitou em julgado, vai caber rescisória. Não é a inexigibilidade, vai caber rescisória. Olha a letra B aqui. O prazo para apresentação não será contado em dobro, mesmo que sendo físicos os autos. É contado em dobro, né? Então, é contado em dobro, no caso de litisconsortes, né? A respectiva apresentação da impugnação impedirá a penhora, substituição. Não. Substituição, reforço. Tal. Primeiro que é só apresentação, não impede nada. E segundo, que mesmo que seja concedido o efeito suspensivo, não impede substituição, reforço ou redução de penhora. Tá? Então, isso aqui não impede. Então, era essa daqui. Outra aqui, ó. É correto afirmar, tinha uma letra D que dizia o prazo para apresentação da impugnação de sentença decorrente da obrigação de pagar fluirá em conjunto com o prazo de pagamento voluntário. Não em conjunto, após, né? A letra E. Na impugnação, o devedor poderá, dentre outras matérias, opor qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação, ainda que anterior. Não, é posterior. Por exemplo, uma prescrição, mas posterior à sentença. Posterior, não anterior, né? Outra aqui, ó. Em relação ao cumprimento, aí tinha aqui várias alternativas, seria a letra A. Podem ser alegadas qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação, blá, 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 desde que supervenientes. Aí sim, aí está correto, né? Porque é desde que supervenientes. O efeito suspensivo impede substituição, reforço de penhora, não impede. A gente viu, é um dos parágrafos ali do dispositivo que diz que não impede, né? E assim vai, aí você tem várias alternativas aqui, tá? Deem uma lida aqui nessas questões e procurem responder essas questões, fazer um treino aqui com essas questões, tá? Ó, a questão do parcelamento da dívida que é previsto para a execução de título extrajudicial. O artigo 916, ele prevê que na execução de título extrajudicial, o executado, ele pode fazer o quê? Ele pode reconhecer que existe o débito e pagar 30%, né, fazer um depósito de 30%, e o restante em 6 vezes com correção monetária e juros de 1% ao mês.
Então, é o artigo 916 do CPC, tá? Tem vários parágrafos aqui disciplinando isso, né, aquilo que eu chamo, brincando, de execução Casas Bahia, né? Então, pode-se ter aqui uma execução Casas Bahia, alguns autores chamam de moratória processual, uma moratória processual, tá? A pergunta é, isso se aplica ao cumprimento de sentença? Essa regra aqui, ela se aplica ao cumprimento de sentença? Resposta, não. Como diria o ministro Marco Aurélio, a resposta é desenganadamente negativa. Não se aplica por conta disso aqui, ó, o parágrafo 7º, que diz expressamente que essa regra não se aplica ao cumprimento de sentença, tá? Então, essa moratória processual não se aplica. O que pode fazer é um acordo, é outra história. Você pode fazer um acordo, não há problema nenhum, um negócio jurídico processual, enfim, mas não tem isso aqui, tá? Outra coisa, majoração dos honorários previstos aqui para os embargos. O Código, no caso de execução de título extrajudicial, diz o seguinte, que na execução de título extrajudicial, você tem o quê? No caso de pagamento integral no prazo de 3 dias, o valor dos honorários é reduzido pela metade. E também diz que o valor dos honorários pode ser elevado até 20% quando rejeitados os embargos. Certo? Isso aqui se aplica ao cumprimento de sentença? Aqui, ó, em FAM 51, não se aplica ao cumprimento de sentença. De fato, não se aplica mesmo, né? O modelo do cumprimento de sentença aqui é diferente. Então, ele não vai aplicar aqui ao cumprimento de sentença, né? Outra coisa, a questão da inscrição do nome do executado no cadastro de inadimplentes. Inscrição do nome do executado no cadastro de inadimplentes. O Código prevê isso aqui para a execução de título extrajudicial. Então, lá para a execução de título extrajudicial, o Código prevê isso. Aí vem a pergunta, será que isso se aplica ao cumprimento de sentença? Em relação a isso, você tem o enunciado 99 da jornada do CJF, dizendo que sim, isso aqui é uma técnica que pode ser aplicada ao cumprimento de sentença, não há por que se impedir isso no cumprimento de sentença. Aqui é perfeitamente compatível e não tem nada na lei proibindo a aplicação ao cumprimento de sentença, tá? Agora a gente vai falar aqui sobre o cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de fazer ou de não fazer ou de entregar coisa. Exigibilidade de obrigação de fazer ou não fazer ou entregar coisa, né? Porque a gente falou bastante aqui para pagamento de quantia, mas e nesses casos, né, de obrigação de fazer ou não fazer ou entrega de coisa? Ó, os artigos principais aqui que tratam disso são o 497 ao 501, que tratam da tutela específica de obrigação de fazer ou de não fazer, ou de entrega de coisa, né? E o 503 ao 538, que tratam da execução. A execução propriamente está no 536 ao 538, tá? 536 ao 538, a execução, né? Quando a gente fala aqui dessa tutela específica, a gente tem que lembrar o seguinte, o Código ele estabelece aqui que quando o pedido é acolhido, né, ou pelo menos a tutela antecipada de uma tutela específica, a gente tem aqui a seguinte sequência que será cumprida pelo juiz. O juiz vai conceder primeiro a tutela específica na forma originariamente pretendida. O que é isso? Aquela tutela in natura, aquela tutela como seria correspondente ao que se obteria na lei se houvesse o adimplemento espontâneo, o cumprimento espontâneo, como está previsto na lei, no contrato, né? Então, o juiz vai conceder assim. Agora, se essa tutela não for mais possível, aí o juiz vai determinar o quê? O resultado prático equivalente, que também é uma tutela específica. Resultado prático equivalente. E se não for possível isso, por último, ele converte em perdas e danos. Então, ele primeiro vai para a tutela específica na forma originariamente pretendida. Não foi possível, resultado prático equivalente. Não foi possível, perdas e danos, né? Por exemplo, imagine o seguinte, você compra uma cozinha planejada, ela é instalada, tal, sua mulher feliz, satisfeita, tal, vendo aquela cozinha planejada, a casa está a coisa mais linda do mundo, tal, com pouco tempo ela está destruída, né? Umidade e tal, ela está destruída e tal.
E aí, o que acontece? Você diz, ó, eu quero promover a ação, se eu quero uma igual aqui, tutela específica. Só que aí, aquela empresa não fabrica mais aquela cozinha, fabrica um tipo parecido, resultado prático equivalente. Não fabrica mais nada disso, mais cozinha, ela não trabalha mais com cozinha, perdas e danos. Eu cheguei a ver um caso muito interessante de um cara que fez um curso para se tornar músico profissional, e aí a escola não dava o diploma, não fornecia o diploma. E aí ele promoveu a ação e ele disse assim, olha, que queria que determinasse a entrega do diploma, e aí se não fosse isso aí feito, que o juiz desse uma declaração que substituísse o diploma. E foi isso que aconteceu. Todo mundo tem o diploma na parede, o cara tem uma declaração judicial, uma decisão judicial substituindo o diploma, que é o resultado prático equivalente. Veja aqui que interessante, ó, que na verdade você tem a relativização aqui de dois princípios, que são dois pilares do processo civil. Primeiro, o princípio da congruência. O princípio da congruência diz que deve haver uma correlação entre o pedido do autor e o dispositivo da sentença. Mas observe que nessas ações, para a obrigação de fazer ou não fazer para entrega de coisa, você só precisa pedir a tutela específica na forma originariamente pretendida. Você não precisa pedir, juiz, e se não puder, resultado, e se não puder, perdas e danos. Você não precisa disso. Você só precisa pedir na forma originariamente pretendida. Depois, quando for cumprir, que vi que não é possível, aí sim é que vai para o resultado prático equivalente ou perdas e danos. Então, olha que interessante isso. Além disso, você tem uma relativização aqui de um outro princípio, que é o seguinte. A gente sabe que quando o juiz publica a sua sentença, ele não pode mais alterá-la. É o princípio da inalterabilidade da sentença. Publicada a sentença, ele não pode mais alterá-la. Mas não nesse caso. Porque mesmo depois de publicar a sentença, o juiz pode transformar aquilo em resultado prático equivalente, em perdas e danos, né? Então é muito interessante isso aqui, tá? É importante que você dê uma lida no 536 ao 538 do CPC, tá? 536 ao 538 do CPC. Você vai ver, entre outras coisas, que o 536 ele vai estabelecer que o juiz, no cumprimento de tutela específica de obrigação de fazer ou não fazer, ou de entrega de coisa, ele pode se valer de medidas executivas atípicas, porque ele fala medidas necessárias à satisfação do exequente. Medidas necessárias à satisfação do exequente. Então ele pode se valer de medidas executivas atípicas. Inclusive o parágrafo 1º, ele cita várias medidas e uma delas é a multa, né? Multa, que é a que a gente chama de astrente, né? Mas você tem aqui essas medidas típicas, só que o código diz entre outras, entre outras. Então, na verdade, o juiz pode estabelecer medidas executivas atípicas, ou seja, você tem que somar o 536, o 139, inciso 4 e o 297 do CPC, que são dispositivos que dão ao juiz um poder geral de efetivação aplicando medidas executivas atípicas, né? Muito bem. Aí o 537 é um dispositivo que fala da multa, de uma medida que é típica, que é a multa que o juiz pode aplicar, a multa coercitiva, tá? Então é possível aplicar a multa coercitiva tanto no caso de obrigação de fazer ou não fazer, como de entrega de coisa. E aí eu queria fazer algumas observações a respeito dessa multa. Observações sobre ela. Olha aqui, a primeira observação é que a multa pode ser aplicada de ofício. Claro que é possível requerer, eu posso ter o requerimento, mas o juiz pode aplicar a multa de ofício. Outra, ao aplicar a multa, o juiz deve observar o princípio da proporcionalidade. Observe que o código não diz que essa multa ela tem que ser um percentual da obrigação, nada disso, ele não estabelece percentuais, mas ele diz que tem que haver proporcionalidade, tem que ser compatível com a obrigação, né? Além disso, o juiz pode, de ofício, alterar o valor e a periodicidade da multa, ou excluí-la, desde que verifique que se tornou insuficiente ou excessiva, né? Ou demonstrou cumprimento
superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento. Isso está no parágrafo 1º do 537. Parágrafo 1º do 537. Tá? Então, por exemplo, imagina, o juiz chegou lá, aplicou a multa, mas R$1.000 por dia. Só que R$1.000, por exemplo, uma rede de TV que está transmitindo um campeonato que os direitos são de outra rede. Aí o juiz diz assim, não, por cada transmissão aí, R$5.000. Não vai valer nada, não faz cócegas. Então ele pode aumentar esse valor ou aumentar a periodicidade conforme o caso. Tá? A grande questão é o seguinte, tá bom, ele pode mexer, é certo, daqui para frente e para trás. A multa vincenda, ele pode alterar. E a multa vencida, né? Imagina, ele aplicou R$1.000. Um ano depois ninguém cumpre, 365 mil. Aí ele disse, não, ficou pesado, vou reduzir para 50 mil. Ele pode fazer isso? Reduzir retroativamente o valor da multa? Se você observar o 537, parágrafo 1º, veja que ele fala da multa vincenda. Vincenda. Ele fala isso, vincenda. Dando a entender que é dali para frente. Que não é possível reduzir retroativamente. Dando a entender. Mas, doutrinariamente, isso é muito polêmico. Altamente polêmico. Tá? Então, eu coloquei até aqui no material algumas posições doutrinárias para vocês verem aqui, ó, posições a respeito disso. Gente dizendo que pode reduzir retroativamente, gente dizendo que não pode. Tem várias posições doutrinárias a respeito disso. Tá? Antes do CPC 2015, o STJ disse, ó, não preclui, nem faz coisa julgada, então pode reduzir retroativamente. Não preclui, nem faz coisa julgada, pode reduzir retroativamente. Após o CPC 2015, a segunda sessão do STJ também disse isso, que era possível reduzir retroativamente, tá? Porque não há coisa julgada, não há coisa julgada aqui, tá? Eu não acho isso, mas prefira esse entendimento, salvo uma outra decisão em sentido contrário, da Corte Especial, por exemplo, e tal, você tem que estar sempre atento a isso. Outra coisa importante é que o juiz deve conceder prazo razoável para o cumprimento, né? Então ele dá o prazo, se não for cumprido naquele prazo, aí incide a multa, né? Outro aspecto é que o devedor é intimado. E aí vem uma pergunta. Ele tem que ser intimado. O juiz vai dar um prazo, vai intimar ele, vai dar um prazo para cumprir. Não cumpriu, incide a multa. Mas a intimação é por publicação no Diário da Justiça ou precisa ter intimação pessoal, que é o que diz a súmula 410 do STJ, editada antes do CPC 2015. Ao meu ver, agora deveria prevalecer o que diz o CPC. Então, como regra, não precisaria de intimação mais pessoal, cairia a súmula 410 do STJ. E, portanto, você teria aqui a intimação na pessoa do advogado, publicação no Diário da Justiça. Mas a Corte Especial do STJ decidiu que a súmula 410 permanece firme e forte, tá? Embora aqui ele fale aqui de leis anteriores e tudo mais e tal, mas ele diz também, inclusive com o novo Código de Processo Civil, permanecendo rígido após a entrada do novo CPC, tá? Então permanece a súmula 410, ou seja, tem que ter intimação pessoal. Para poder incidir essa multa, tem que ter intimação pessoal. A multa pode ser aplicada à fazenda pública, mas não pode ser aplicada ao agente público, ao governador do estado, ao secretário, que não foi parte no processo, né? Há várias decisões, inclusive, do STJ nesse sentido aqui, tá? Outra coisa é que a multa é devida ao exequente, não ao Estado. É diferente da multa do artigo 77 do CPC, que vai para o Estado, mas essa daqui é ao exequente, tá? Outra coisa é que a multa pode ser aplicada para o cumprimento do dever de fazer ou de não fazer de natureza não obrigacional, e para entrega de coisa, né? Essa multa só não pode ser aplicada para pagamento de quantia. Para pagamento de quantia, ela não incide. Está aqui uma decisão, aqui, por exemplo, da terceira turma do STJ, dizendo, não incide para pagamento de quantia. Tá?
Então, para pagamento de quantia, ela não incide. Outra coisa é que o enunciado 372 do STJ está superado, que dizia que na ação de exibição de documentos não cabe aplicação da multa, porque hoje o artigo 400 do CPC diz que o juiz pode se valer de medidas coercitivas, indutivas e tal, né? Então, para a exibição do documento. De maneira que esse enunciado da súmula 372 do STJ foi superado por esse artigo 400 do CPC, tá? Outra coisa é que a multa, ela não tem natureza indenizatória. Não tem natureza indenizatória, né? O próprio artigo 500 do CPC fala isso, que ela não tem natureza indenizatória. Inclusive, é preciso lembrar que no caso dos juizados especiais, a multa pode ultrapassar 40 salários mínimos. A multa pode ultrapassar aquele valor de 40 salários mínimos, tá? Então, ela pode ultrapassar isso, não há essa limitação, porque ela não tem natureza indenizatória, né? Ela não possui natureza indenizatória, tá? Só lembrando aqui, para finalizar, o enunciado 96 da jornada do CJF, dizendo que os critérios do artigo 537 devem ser observados no momento da fixação da multa, que não está limitada ao valor da obrigação e não pode ter sua exigibilidade postergada para depois do trânsito em julgado, né? Porque se tivesse isso, não valeria de nada, quer dizer, não teria às vezes utilidade nenhuma essa multa aí, tá? Então, alguns aspectos importantíssimos que caem muito em prova a respeito dessa multa e do cumprimento aí de obrigação de fazer ou de não fazer, ou de entrega de coisa. Lembre que isso vale tanto para a obrigação de fazer ou não fazer, como vale também para a entrega de coisa, tá certo? É isso, meus amigos. Grande abraço.